Cicobi Credipinho, unindo pessoas, realizando sonhos. Supermercado Líder, o barateiro da região, o gigante dos preços baixos. Grupo Simac, fácil de comprar, fácil de pagar. Honestidade e humildade. Oferecem JP Notícias. Começa agora mais uma edição do JP Notícias. Confiram os destaques para esta edição. Acompanhe a nossa entrevista com Delson Gaspar, candidato ao Conselho Fiscal do Cicobi Credipinho. Encenação sobre a crucificação de Jesus Cristo é feita na Matriz de Santana. Pedestre é atropelado no centro em João Pinheiro. Em 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao Brasil. Fiquem ligados, o JP Notícias está no ar. Em 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, chamaram-no de Monte Pascoal. Depois, o nome foi alterado para Ilha de Vera Cruz. E, em seguida, foi chamado de Terra de Santa Cruz. E somente depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida em 1511, o nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. De lá para cá, o país passou por inúmeras mudanças e períodos de transição. Veja agora um resumo histórico do Brasil. 10 milhões de habitantes. Você sabia que era esse o número de habitantes no Brasil em 1872? E que nessa época a cidade mais populosa do Brasil era o Rio de Janeiro? Pois bem, além das sociedades indígenas, essa população era composta basicamente por 3 níveis sociais: os escravos, os homens livres e a aristocracia. 2 foram os imperadores que o Brasil teve durante o período monárquico: Dom Pedro I e Dom Pedro II, pai e filho. O pai inaugurou o primeiro reinado logo após a independência do Brasil em relação a Portugal, mas uma série de problemas o levou a renunciar em nome do seu filho. O menino tinha apenas 5 anos de idade, então o país foi governado por uma série de regências até Dom Pedro II assumir o trono em 1840. Nesse período surgiram as primeiras ferrovias brasileiras, responsáveis pelo transporte da produção até o Porto de Santos. Em 1888, já no apagar das luzes da monarquia, depois de muita pressão política e vários movimentos de intelectuais, muitos dos escravos já estavam livres. A abolição decretada pela princesa Isabel apenas encerrou esse processo. E assim, a vida ia acelerando, graças a inovações tecnológicas como a fotografia e o telefone trazidos por Dom Pedro II e a lâmpada elétrica. O período monárquico termina com o início da industrialização, que chegou junto com a República. É quase óbvio. O período da nossa história, conhecido como Primeira República, começa oficialmente com a proclamação da República, em 1889. 4 anos depois, surgiu a primeira Constituição Republicana do Brasil. Os pontos principais: sistema presidencialista de governo, separação entre Estado e Igreja e o direito de voto para homens maiores de 21 anos. Nesse período, o café era a grande estrela econômica do Brasil, um país predominantemente agrícola. A indústria também começava a crescer, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. A superprodução de café trouxe momentos de crise pela baixa dos preços, mas a oligarquia agrícola, sempre presente no governo federal, acabou dando um jeito nisso. Quanto aos ex-escravos, esses enfrentaram desemprego, desigualdade social e preconceito racial. E enquanto as cidades se urbanizavam e as fazendas cresciam, a população não tinha leis trabalhistas a seu favor. A greve geral de 1917 foi um dos resultados disso. Mas essa não foi a única mobilização operária do período, marcado pela organização de sindicatos e partidos políticos de inspiração anarquista e socialista. No cenário político, o Brasil vivia a chamada política do café com leite, uns partidos republicanos paulista e mineiro se revezando na presidência do país. Esse acordo durou até São Paulo romper o combinado e lançar a candidatura de Júlio Prestes em 1930, ano da vez dos mineiros ocuparem o poder.
as classes dominantes de Minas e Rio Grande do Sul formaram a Aliança Liberal e lançaram o gaúcho Getúlio Vargas como candidato. Júlio Prestes venceu as eleições, mas a Revolução de 1930 colocou Vargas no poder e pôs fim à Primeira República. A figura principal da era Vargas foi o homem que deu nome a ela, Getúlio Vargas. Ele foi presidente da República por 15 anos ininterruptos, período iniciado com a Revolução de 1930. No final de 1937, o governo inventou e divulgou a descoberta de um plano batizado de Plano Cohen. Uma ameaça que iria incendiar as igrejas, invadir casas e implantar o comunismo no Brasil. Durante os 15 anos da era Vargas, houve um grande investimento na industrialização do país. Em 1939, foi descoberta na Bahia a primeira jazida de petróleo do Brasil. Em contrapartida a todo esse desenvolvimento, a população, tanto brasileira quanto mundial, passava por uma condição de empobrecimento e desemprego. No nosso país, as reações a essa situação iniciadas na Primeira República continuaram através de várias manifestações populares. Getúlio Vargas praticava uma política populista que o levou a ser chamado de pai dos pobres. Mas a despeito disso, seu governo repreendeu, perseguiu, prendeu, torturou e exilou intelectuais e políticos contrários aos seus preceitos. Então, em 1942, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e o poder de Getúlio começou a enfraquecer. A era Vargas foi também a era do rádio. O período de tempo que chamamos de Brasil contemporâneo já tem mais de 60 anos. É muita história. Que tal dividir o período em 3 blocos? Vamos ver primeiro o que aconteceu entre 1945 e 1964. Durante esses quase 20 anos, tivemos o otimismo dos anos JK, com a construção de Brasília, o desenvolvimento da indústria nacional, a instalação de grandes empresas multinacionais. Houve também a migração do campo para as cidades. O regime militar deu continuidade e ampliou o modelo econômico de JK. Foi a época dos projetos ufanistas, como a Transamazônica e a usina de Itaipu, e os grandes planos de integração nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e telecomunicações. Crescemos economicamente, mas à custa de indicadores sociais muito baixos, uma dívida externa de 91 bilhões de dólares e uma inflação de 223% em 1984. A ditadura militar acabou, porém o processo de redemocratização foi longo. Somente em 1988 tivemos a Constituinte e em 1989 a primeira eleição direta para presidente da República. Os problemas da dívida externa e da inflação permaneceram. Somente em 1994 houve êxito na estabilização da economia com a implantação do Plano Real. Essa política econômica teve como continuidade a privatização de empresas estatais, a desvalorização da moeda brasileira e o aprofundamento do desemprego. Em 2002, foi eleito o primeiro presidente de origem operária. A nossa produção cultural ganhou força na área cinematográfica, com filmes como Carlota Joaquina e Central do Brasil. A música sertaneja e o axé music movimentam milhões de reais na indústria fonográfica. A juventude vê surgir o rap e o funk e cada vez mais a tecnologia ganha espaço. Internet, celular, redes sociais, a realidade cada vez mais virtual. Mas é claro que o século XXI não é só isso. Tem muito mais em arte e cultura. Houve um fortalecimento à preservação do patrimônio nacional e a ampliação da legislação de incentivo à cultura. Confiram a previsão do tempo para esta quarta-feira em algumas cidades do noroeste de Minas. A previsão do tempo nesta quarta-feira em João Pinheiro é de mínima de 20 graus e máxima de 29. Em Paracatu, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Brasilândia de Minas, mínima de 21 e máxima de 31. Em Buritis, mínima de 21 graus e máxima de 30. Em Arinos, mínima de 22 e máxima de 32. Em Unai, mínima de 20 graus e máxima de 30. Você vai ver a seguir, pedestre é atropelado no centro em João Pinheiro. Os detalhes você acompanha depois do intervalo. Peixaria Paraíso, grande variedade em pescados. Tudo fresquinho e com a qualidade que a sua família merece.
Peixaria Paraíso. Protege JP disponibiliza para você o que há de melhor em equipamentos de proteção individual com certificado de aprovação, acessórios de segurança em geral, venda e manutenção em extintores de incêndio. Protege JP, segurança para a sua vida. 3561-5008. Visual Cosméticos, uma completa linha de produtos de beleza, maquiagens, esmaltes, tintura para cabelo e tudo o que você precisa para o seu salão de beleza. Produtos que vão perfumar, hidratar, relaxar e encantar. Beleza é uma questão de escolha, por isso, faça a escolha certa. Visual Cosméticos, você visualmente linda. Rua Capitão Esperidião, 459 Centro, 3561-4942. Cicobi Credipar Nor, a cooperativa de crédito do Noroeste de Minas, foi constituída há mais de 18 anos e está consolidada nas praças de Paracatu, Arinos, Unai e agora também em João Pinheiro, na Rua Capitão Esperidião, 525 Centro, 3561-5160. Hoje, contamos com mais de 4.000 cooperados que, além de usuários dos produtos e serviços financeiros, também são os donos do negócio. Ou seja, você participa dos resultados da instituição financeira que mais cresce na região. Seja você também nosso associado e participe de nossos resultados. Cicobi Credipar Nor, associado ao que há de melhor, associado a você. O Grupo Simac, baseado em seus maiores valores de honestidade e humildade, se orgulha de suas lojas. Simac Materiais para Construção e Simac Madeiras, por serem mais uma vez escolhidas entre as empresas destaque no ano de 2013. Agradecemos a Deus por mais esta conquista e dividimos com nossos colaboradores, parceiros, clientes e amigos toda a nossa alegria. Grupo Simac, fácil de comprar, fácil de pagar. Um pedestre foi atropelado no centro em João Pinheiro. JP Notícias buscou informações com a Polícia Militar, que comentou o caso. A ocorrência do atropelamento de um pedestre no centro de João Pinheiro foi registrada pelo sargento Leonício, que explica ao JP Notícias o que realmente aconteceu. O cidadão aí, Marcos Antônio, mais conhecido por Marcão, ele estava com o veículo dele ali próximo à região do Beco, e ele colidiu com um veículo que estava estacionado. Para evitar a ocorrência, ele evadiu do local desse primeiro acidente, só que quando ele entrou na rua Jovino Silveira, ele encontrou com uma viatura que fazia um patrulhamento normal, um preventivo. Nós ainda não sabíamos do primeiro acidente, só que quando ele viu a viatura, ele imaginou que esta viatura estaria indo atender essa colisão. Ele acelerou o veículo, né, para fugir dessa viatura e desceu a rua Jovino Silveira e atropelou um pedestre que estava atravessando a via. Ele atropelou o pedestre foi arremessado em cima do capô do veículo e, segundo testemunhas que presenciaram o atropelamento, a vítima foi carregada, levada em cima do capô do veículo por mais de 50 metros. Depois caiu ao solo e lá permanecendo. Neste momento, o cabo Everson, que estava no comando da viatura, repassou as informações para as demais viaturas e nós iniciamos um intenso rastreamento para localizar esse condutor. Só que, no impacto do acidente, o para-choque do veículo ficou caído. E a placa, né, lá com ele. E nós, através dessa placa, nós já utilizamos o sistema informatizado nosso. Já conseguimos saber o nome da pessoa e o endereço também. E, em certo momento, nós conseguimos visualizar aí o autor, próximo ali ao Parque de Exposições. Momento em que nós demos voz de prisão em flagrante delito para ele. E ele não resistiu à prisão. Ele abandonou o veículo ali atrás do Colégio Capitão Esperidião, numa pracinha que tem ali. O Marcão foi levado aí para a delegacia, onde foi autuado em flagrante delito. Este é José Araújo, ele foi a vítima do atropelamento e apresenta várias escoriações e hematomas pelo corpo inteiro. Ele explicou o que aconteceu. Às 7h30, mais ou menos.
Aí fui comprar isqueiro, que eu fui sair para poder tomar um banho, sair para poder comprar isqueiro, para chegar para tomar um banho, aí fui comprar isqueiro, aí que eu saí, aconteceu esse acidente comigo. Você não viu nada, só viu a hora que o carro... Não vi nada. Fui em como lá pro PA, lá nem sei quem me levou, quem não me levou, sei de nada, sem contar nada. Eles estão falando que você ficou no capô do carro e o carro foi assim? Foi desse tipo mesmo. Aí, escapei, milagre de Deus. E aí no PA, depois você melhorou lá? Aí graças a Deus, Deus me ajudou que lá eu melhorei. Você tá com muito ferimento, machucado aí? Tá bem machucado, senhor. Nas costas, no ombro, as pernas fora, pescoço, na cabeça. Não tem lugar, tô machucado. E agora, você vai ficar parado uns dias? Vai ter que ficar parado uns dias, né? Porque eu não dou conta de trabalhar, né? Como é que eu vou fazer? Trabalho servente, aí como é que eu faço? Aí aconteceu esse acidente comigo, eu dei uma melhoradinha. Quando liguei pro patrão meu, falei com ele que eu não ia dar conta, trabalho até veio aqui pra poder me ver. E agora? Aí agora, vamos ver o que eles podem fazer pra mim, né? Ficar parado eu não posso. A gente precisa, você sabe, né? A gente tem que dar uma providência, que eu não posso ficar desse tipo, não. O que foi registrado no BO, nessa ocorrência, sargento? Bom, nós registramos lá direção perigosa, ele também apresentava os sintomas de embriaguez, embora ele adquiriu, né, ele usou o direito dele constitucional de não soprar o etilômetro, é o bafômetro, e também omissão de socorro, porque no momento em que ele atropelou o cidadão, o correto, o certo a ser feito é imediatamente você prestar socorro para aquele cidadão, né? Então, nós colocamos essas codificações e a autoridade policial achou por bem ratificar o flagrante, o que foi feito, e ele encontra-se, né, a informação que eu tive é esta, está ainda encarcerado aqui no presídio local. Vejam no próximo bloco. Fé e emoção na encenação e procissão da Sexta-feira Santa. Você vai ver depois do intervalo. Para a hora de enxergar longe, para a hora de ver de perto, para a hora de distração ou para a hora de prestar atenção, para a hora de se preparar, de deixar rolar ou simplesmente para a hora de relaxar, para a hora que precisamos de ajuda e para todas as horas. Ótica Caron, Praça Major Mendonça, 445 Centro, fone 3561-1929. Ótica Caron, sinônimo de boa visão. A Premoldados Castelo te oferece soluções econômicas em blocos, canaletas, bloquetes e ainda encontra tecnologia, comprometimento e competência profissional. Os Premoldados Castelo leva a funcionalidade, resistência e a durabilidade que você procura. Premoldados Castelo, Rua Eunice Venilde da Silva, 1067, Santa Cruz 1. Fone 3561-6743. Premoldados Castelo, concretizando seus sonhos. O Labor Líder agora conta com uma aparelhagem sofisticada e moderna para oferecer aos nossos clientes mais de 100 diferentes tipos de exames laboratoriais, diminuindo assim o prazo de entrega para 2 dias após a coleta, com resultados precisos e confiáveis. Labor Líder, ao lado da rodoviária. Está com vontade de apreciar um cardápio variado e um delicioso churrasco? Então venha para o restaurante Albatroz. Aqui você encontra um self-service diferenciado e churrasco à vontade, de segunda a sábado. E aos domingos você poderá apreciar um cardápio especial, com mais de 15 variedades de churrasco. Refeições de qualidade, bom preço, você encontra aqui. Restaurante Albatroz, cheiro, tempero e sabor. Disque Marmitex, 3561-4549. Edital de convocação. O presidente do Conselho de Administração do Cicobi Credipinho convoca os associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2014, na Escola Estadual Quintino Vargas, às 11 horas em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 do número de associados. Às 12 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados. Em terceira e última convocação, às 13 horas, com a presença de no mínimo 10 associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: prestação de contas, destinação das sobras apuradas, estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva. A aprovação da política institucional de governança corporativa. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e assuntos diversos de interesse social. João Pinheiro, 15 de abril de 2014. Osanã Lopes do Couto, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Credipinho. É bom ter um supermercado perto da gente. Um supermercado onde você encontra qualidade, bom atendimento e preços baixos. Pensando nisso, a rede de supermercados Líder vem se qualificando e melhorando a cada dia. Porque nós pensamos em você, cliente, que é merecedor de tudo isso. Supermercado Líder, em 4 endereços: Alvorada, Esplanada, Centro e também em Brasilândia. Rede Líder de Supermercado, sempre um perto de você. Mendonça Contabilidade, contabilidade empresarial e rural, certificado digital, agente CP Brasil e representante Caixa Aqui. Mendonça Contabilidade, o parceiro do empresário e do produtor rural. Uma procissão e uma encenação sobre a morte e crucificação de Jesus Cristo foram feitos na Igreja Matriz de Santana durante o feriado da Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, antes da procissão do Senhor Morto, foi apresentada no jardim da Igreja Matriz Santana de João Pinheiro uma encenação de Cristo sendo retirado da cruz. De tantas mães que veem seus filhos encarcerados, envolvidos na droga, no crime. Que esse olhar de Maria... O Monsenhor Augusto falou desse momento importante da vida de Jesus Cristo. Sim, é um momento muito importante porque a gente revive esse acontecimento de Jesus, né, que marca na história do povo de Deus, que é esse dar a vida, né, um momento que parece para o mundo uma tragédia, mas para Deus é o lugar que Deus escolheu para que Jesus pudesse remir a humanidade dos pecados. E nos ajuda a refletir sobre a gravidade dos nossos pecados. Quanto Deus teve que doar o seu Filho, né, o amor infinito, para superar a dor, o peso da morte. E o povo, né, católico, que acredita nesse acontecimento de Cristo, né, comparece, vem para poder juntos celebrar, né? Na verdade, celebramos esse acontecimento, mas com o espírito daqueles que são vitoriosos com Cristo, né? A procissão reuniu milhares de católicos pinheirenses, passando por algumas ruas do centro da cidade. A saída foi da Igreja Matriz Santana e o retorno também na Matriz. Eu acho lindo, né? Igual hoje, assim, eu estava falando, nem os passarinhos não cantam, que é um dia muito respeitado, né? É muito respeitado. Agora, domingo de Páscoa é um dia de felicidade, ressurreição. Felicidade, aí nós temos que vir para, né? Aí ele vai estar vivo no meio de nós, né? A gente passou aí por mais de 40 dias, onde a gente com certeza rezou muito, a gente colocou aí à prova vários hábitos que a gente tem aí. É o momento da gente renovar mesmo a nossa fé, da gente mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer aí por Jesus, que deu tanto por nós. E é um momento de penitência, de oração, de humildade, de fazer bem ao próximo. Participei, eu vim, graças a Deus, não só a Semana Santa, a gente participa direto, né? Porque sou muito católica, nós sem Deus junto com nós não somos ninguém, né? Então a gente tem que participar da igreja, participar de tudo, das coisas que precisa. Pode Deus abençoar nós todos, né, filho? Jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. Você vai ver no próximo bloco. Em nosso quadro Entrevistas de hoje, Delson Gaspar fala sobre a eleição do Conselho Fiscal do Cicobi Credipinho. Não saia daí, é logo depois do intervalo.
Protege Engenharia, empresa especializada em segurança do trabalho, elaboração e execução de projetos de combate a incêndios, resolvendo seus problemas com o Ministério do Trabalho e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Protege Engenharia. Aqui seu maior patrimônio fica seguro. 3561-5755. O Noroeste Mineiro tem os biscoitos Vonestina. Pão quentinho toda hora, deliciosas guloseimas, biscoitos e bolos, lindas tortas. Estão te esperando na Vonestina. Tradição, qualidade, variedade e o melhor atendimento. Vonestina, com sabor de quero mais. Biscoito Vonestina. Vende mais porque é fresquinho. E é fresquinho porque vende mais. Pré-moldados João Pinheiro, fábrica e venda de manilhas, lajes treliçadas e convencional, cocheiras, canaletas 010, 015 e 020, blocos 015 e 020, entrega super rápida. Pré-moldados João Pinheiro, 3561-2189. A Droga Noir tem a receita ideal para ser a farmácia da sua família. Temos uma linha completa de medicamentos, produtos ortopédicos, de higiene pessoal e perfumaria. E ainda manipulação de medicamentos com excelência, feita por profissionais especializados. Contamos com atendimento de qualidade, onde você ganha nos preços e nos serviços. Entregamos o seu medicamento com agilidade e segurança. Droga Noir. Saúde com qualidade e segurança. 24º Leilão 11 Marcas de João Pinheiro. Dia 26 de abril, sábado ao meio-dia. 4.000 machos e fêmeas rigorosamente selecionados. Financiamentos pelo Banco do Brasil e Cicobi Credipinho. Realização e promoção Sindicato Rural de João Pinheiro. No JP Notícias de hoje, nós estamos recebendo Delson Gaspar, que é contador e é candidato em uma das chapas do Conselho Fiscal do Cicobi Credipinho. Delson, tudo bem? Bom, boa tarde. Primeiramente, explica pra gente o que é, qual é o trabalho do Conselho Fiscal dentro da cooperativa Cicobi Credipinho. Bom, o Conselho Fiscal, ele fiscaliza as ações do Conselho Executivo, né? As pessoas que administram a cooperativa e também, de certa maneira, dos funcionários. A gente acompanha a cooperativa para saber se está andando tudo correto, dentro das normas, né? As decisões, as tomadas de decisões importantes também dependem desse conselho, da opinião desse Conselho Fiscal? Não, o Conselho Fiscal ele não tem poder de decidir, não. O Conselho Fiscal analisa a documentação da cooperativa, analisa a contabilidade da cooperativa para saber se aquilo está dentro da normalidade, se não tem algum erro, se tem algum problema mais grave, né? O nosso trabalho é verificar se a documentação está correta e se as demonstrações contábeis representam exatamente aquilo que a cooperativa está produzindo, né, para o seu cooperado. São duas as chapas que concorrem aí para esse Conselho Fiscal. No caso da sua chapa, quem são os componentes e qual é o principal trabalho, né, que vocês estão propondo nessas eleições? Então, nossa chapa teve a preocupação de trazer pessoas qualificadas, né, assim, no sentido de entender da questão contábil, né. Na nossa chapa, além de mim, que sou contador, tem a Ana Luana, da Mendonça Contabilidade, que é contadora e também faz parte do Conselho Efetivo, né? Tem o Anísio Nogueira, que já fez parte de outros conselhos fiscais, entende muito dos trâmites, né? Como deve funcionar a cooperativa. E como conselho suplente, que é aquele que, em caso de vaga do cargo, iriam assumir, nós temos o Aristóteles da Universal Presente, o Totinho, nós temos o Roberto, que participa de cooperativa há mais de 30 anos, inclusive é gerente da Copatos aqui em João Pinheiro, né? E nós temos também o Sérgio Cacheta, que é produtor rural, que como um grande filão aí que integra a cooperativa são os produtores rurais. Nós trouxemos o Sérgio, que é uma pessoa muito esclarecida, para estar participando também no nosso conselho. Esses eventos que antecedem a eleição, tem aí toda uma preparação, tem a Assembleia, e fala pra gente como vai acontecer também as eleições e quem tem esse poder de voto. Então, todas aquelas pessoas que são cooperados, que têm a conta corrente na cooperativa, vai poder votar. Independente da situação dele com a cooperativa, se ele tem a conta corrente ativa, ele vai poder votar. A eleição acontece a partir das 14 horas
E antes disso, nós temos a assembleia, que é também muito importante, acontece às 12 horas. A importância da assembleia é que, acima do presidente, do vice-presidente, dos diretores, a assembleia é o órgão máximo, né? É quem realmente decide os principais rumos da cooperativa, né? E é a hora do cooperado mostrar o seu valor, mostrar a sua força dentro da cooperativa. E as eleições acontecem qual dia e o local? Vai ser no dia 26 agora, no sábado, né? A partir das 12 horas já é a assembleia, a partir das 14 horas começa a votação e vai ser aqui na Escola Estadual Quintino Vargas. Delson, a gente tem acompanhado, né, esse processo cooperativista da Cicobi Credipinho, e a gente vê que foi um grande passo, né, para a sociedade pinheirense essa cooperativa. Na sua opinião, inclusive na sua profissão, há um João Pinheiro antes e depois dessa cooperativa? Ela realmente influenciou no desenvolvimento econômico da nossa cidade? Com certeza, porque se você pensar que a cooperativa começou aí com um capital de R$2.000 e hoje supera o patrimônio líquido de 12 milhões de reais, tem duas agências aqui na cidade, tem mais agência em Brasilândia, em JK, Canabrava, né? Então é uma instituição muito forte, muito sólida. E hoje nós estamos com 4.500 associados ou cooperados, melhor dizendo, e não tem como negar essa força, né? Sem pensar que todo o dinheiro que a pessoa poupa na cooperativa ou investe na cooperativa fica aqui na nossa cidade, né? Tipo assim, é uma entidade local. De repente nós temos outros bancos fortes aí também, mas o dinheiro, de certa maneira, aquilo que sobra, que é sede, é enviado para sedes, para as matrizes, né? Aqui não, aqui tudo que se produz fica aqui. E é um crédito mais fácil, um crédito mais acessível, né, a quem participa. Então, é uma instituição hoje que a gente não imagina João Pinheiro sem essa instituição, né? Um dos grandes passos também antes era só para produtores rurais. Hoje qualquer cidadão pinheirense pode ser um cooperado, pode ser um associado. Isso, de algum tempo para cá a cooperativa conseguiu, né, depois de muita luta aí, conseguiu ser uma cooperativa de livre admissão, né? Qualquer pessoa pode estar entrando na cooperativa como cooperado e estar participando. Isso aí foi um dos motivos de ter ampliado bastante o número de cooperados. Delson, mais alguma informação e também convidar, né, os cooperados, as pessoas que possam participar dessa eleição, dessa votação para decidir aí os rumos dessa associação? Bom, eu gostaria de convidar os cooperados a estar participando principalmente da Assembleia, porque é a hora de decidir, né? A cooperativa aqui em João Pinheiro, graças a Deus, é uma cooperativa sólida, muito bem administrada até então. E o Conselho Fiscal é que fiscaliza esse patrimônio, né? Se ele está sendo encaminhado para onde deveria estar. E nós temos aí sobras para serem divididas entre os cooperados, né? E quem decide a maneira como essas sobras vão ser divididas é o próprio cooperado no dia da Assembleia. Então, daí a importância de estarem participando. Além de outras decisões, né? No dia da Assembleia será lido o parecer do Conselho Fiscal, né? Onde vão ser dadas informações sobre a situação econômica e da cooperativa. Convidar os nossos que nos conhecem, né, para estar lá dando voto para a gente, porque nós tivemos um cuidado de colocar pessoas que realmente entendem de contabilidade, para a gente estar olhando as demonstrações contábeis da cooperativa, que isso é necessário, olhando a documentação, se aquela documentação realmente representa aquelas informações que estão sendo colocadas ali na contabilidade, né? Então, são duas chapas muito boas e na nossa, especificamente, nós tivemos esse cuidado de colocar pessoas técnicas e da área para estar representando o cooperado. Delson, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Notícias. Eu que agradeço você, Ivone, e a direção aí da TV Rio Preto, essa oportunidade, que é muito importante, e a gente espera que tenha uma grande presença de cooperados no dia da Assembleia. E nós queremos comunicar que os candidatos ou o candidato da outra chapa também estará participando esta semana aqui do JP Notícias. Você fica agora com Rio Preto Notícias, com notícias de Unai e toda a região. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos encontramos em nossas próximas edições. Até lá!